Há navios que vencem guerras, há navios que mudam a história, e há navios que se tornam imortais por estarem no lugar certo quando as câmeras começam a gravar. O USS Missouri nunca afundou um inimigo, nunca travou um duelo de canhões, nunca sentiu o impacto de projéteis inimigos rasgando seu casco, mas tornou-se o encouraçado mais famoso da história americana. Não por aquilo que fez, mas por aquilo que testemunhou. Em 25 de fevereiro de 1945, às 9h47 da manhã, a sala de plotagem de tiro do USS Missouri vibrava com atividade eletrônica enquanto o encouraçado avançava em direção a Iwo Jima. Técnicos de controle de fogo gritavam distâncias e marcações. Traços fosforescentes verdes varriam as telas de radar, pintando as posições de cada navio da Força Tarefa 58. Os homens naquela sala sabiam algo que a maioria dos americanos jamais entenderia. O navio que estavam servindo, aquele que se tornaria o encouraçado mais famoso da história americana, possuía o registro de combate mais fraco de qualquer encouraçado moderno da frota. Thomas Garrett tinha 19 anos quando se alistou na tripulação do Missouri. Filho de um pescador de Maine, ele cresceu ouvindo histórias sobre navios de guerra que lutaram em Guadalcanal, sobre homens que enfrentaram a morte no escuro absoluto do Pacífico, sobre encouraçados que sangraram e ainda assim continuaram atirando. Ele queria fazer parte dessa história. Quando recebeu sua designação para o Missouri em janeiro de 1945, sentiu orgulho. O mais novo encouraçado classe Iowa, o mais avançado navio de guerra já construído. 45 mil toneladas de aço temperado, 270 metros de comprimento, 33 metros de largura, 9 canhões de 16 polegadas montados em 3 torres triplas podiam arremessar projéteis perfurantes de 1.200 quilos a uma distância de 38 quilômetros, com energia suficiente para penetrar 6 metros de concreto armado ou 40 centímetros de blindagem de aço. Mas Thomas logo descobriu a verdade que ninguém falava em voz alta. Eles haviam chegado tarde demais para Midway, onde 4 porta-aviões japoneses foram para o fundo em um único dia de junho de 1942. Tarde demais para Guadalcanal, onde encouraçados americanos e japoneses trocaram tiros a queima-roupa na escuridão total, quando o destino do Pacífico ainda pendia na balança. Tarde demais para o Golfo de Leyte, a maior batalha naval da história, o último momento em que encouraçados disparariam suas baterias principais uns contra os outros. O Missouri perdeu tudo que definia a reputação de um encouraçado. Tudo que testava se um navio e sua tripulação podiam sobreviver quando o inimigo atirava de volta com armas iguais. Thomas observava os veteranos da tripulação, homens transferidos de outros navios, homens que tinham cicatrizes de batalhas reais. Eles não falavam sobre isso diretamente, mas ele via nos olhos deles a forma como olhavam para o horizonte, como checavam os sistemas de radar mesmo quando não havia alertas, como se esperassem algo que nunca viria. A guerra que eles queriam lutar já havia acabado. O USS North Carolina tinha ganhado 12 estrelas de batalha, o Washington, 13, o South Dakota, 13. Até os velhos encouraçados danificados em Pearl Harbor, aqueles que foram afundados, reflutuados e reconstruídos, tinham registros comparáveis ou superiores. O Missouri tinha 3 estrelas de batalha, 3 campanhas, 8 meses de combate, 0 navios inimigos afundados. Em março de 1945, enquanto o Missouri operava com a Força Tarefa 58, ao largo das ilhas japonesas, Thomas estava em seu posto de controle de fogo quando o alerta de combate soou. Aviões japoneses se aproximando. Ataques kamikaze em massa. Ele sentiu o coração acelerar. Finalmente teriam a chance de provar o que podiam fazer. As baterias antiaéreas do Missouri abriram fogo. Canhões de 5 polegadas trovejaram. Bofors de 40 milímetros criaram cortinas de aço no céu. Perlicons de 20 milímetros despejaram milhares de projéteis traçantes.
O céu encheu-se de fumaça e fogo, mas os alvos eram pequenos demais, rápidos demais, determinados demais. Então, Thomas viu, a apenas 5 quilômetros de distância, o USS Franklin, um porta-aviões da classe Essex, explodiu em chamas. Um único bombardeiro de mergulho japonês havia penetrado todas as defesas e lançado sua carga mortal diretamente no convés de voo. O convés onde 31 aviões totalmente armados e abastecidos aguardavam para decolar. A explosão inicial desencadeou uma reação em cadeia. Milhares de litros de combustível de aviação incendiaram. Bombas detonaram. Torpedos explodiram. Em minutos, o Franklin transformou-se em um inferno flutuante. Thomas observou através dos binóculos. Viu homens saltando do convés em chamas. Viu o navio inclinar 30 graus para o lado, prestes a virar e afundar. 87 homens morreram naquela manhã. As baterias antiaéreas do Missouri haviam rastreado o bombardeiro japonês durante toda a sua aproximação e ataque. Os artilheiros dispararam centenas de projéteis. Todos erraram. O piloto japonês voou através do fogo defensivo do Missouri e acertou seu alvo com precisão perfeita. Thomas sentiu algo quebrar dentro de si. Não era medo, era algo pior. Era a percepção crescente de que toda aquela tecnologia avançada, todo aquele poder de fogo, toda aquela blindagem impenetrável, nada disso importava quando os homens reais estavam morrendo a quilômetros de distância e eles não conseguiam impedir. Eles eram espectadores, testemunhas impotentes, não eram guerreiros. Nas semanas seguintes, o Missouri bombardeou posições em terra. Iwo Jima, Okinawa, as próprias ilhas japonesas. Os canhões de 16 polegadas rugiam. Cada projétil de 1.200 quilos rasgava o ar com um som que fazia os ossos vibrarem. As explosões em terra criavam crateras do tamanho de casas. Búnkeres de concreto desintegravam. Posições de artilharia evaporavam. Era trabalho essencial. Os fuzileiros navais precisavam desse apoio de fogo para sobreviver aos desembarques iniciais. Cada fortificação destruída significava vidas americanas salvas. Mas não era combate naval. Não era o que os homens sonhavam quando se alistavam para servir no mais poderoso encouraçado do mundo. Thomas conheceu um veterano transferido do USS Washington. O homem tinha apenas 23 anos, mas seus olhos pareciam ter 40. Ele havia estado presente na Segunda Batalha Naval de Guadalcanal em novembro de 1942. Uma noite sem lua, escuridão absoluta, nuvens de tempestade tropical bloqueando qualquer luz ambiente. O SS Washington detectou o encouraçado japonês Kirishima a 13.700 metros de distância. O inimigo era invisível na escuridão. O radar americano deu aos Estados Unidos uma vantagem insuperável. O SS Washington abriu fogo às 11h16 da noite. A primeira salva cercou o alvo. A segunda acertou diretamente. A terceira acertou. Em aproximadamente 7 minutos, o Washington lançou 75 projéteis de 16 polegadas. Pelo menos 9 acertos diretos perfuraram a superestrutura do Kirishima e detonaram dentro do navio. O sistema de controle de fogo japonês foi destruído nas primeiras salvas. O mecanismo de direção foi danificado. Incêndios massivos eclodiram por toda a superestrutura, enquanto depósitos de munição e tanques de combustível explodiam. O Kirishima tentou retornar o fogo, mas seus canhões não conseguiam encontrar um alvo na escuridão. Os telêmetros ópticos japoneses eram inúteis. O encouraçado japonês virou e afundou às 3h25 da madrugada, levando a maior parte de sua tripulação consigo. O veterano contou essa história para Thomas uma noite. Sua voz era baixa, sem emoção, como se estivesse lendo um relatório. Mas Thomas viu suas mãos tremendo levemente enquanto segurava o cigarro. "A gente fez o que foi treinado para fazer", disse o veterano. "Detectar, mirar, atirar, matar. O radar fez o trabalho. A gente só apertou os botões." Ele deu uma tragada longa.
Mas ainda ouço aqueles projéteis saindo dos canhões. Ainda sinto o convés vibrando. Ainda vejo aquelas chamas no horizonte quando o Kirishima começou a afundar. Pausa. A gente estava matando homens que nem conseguiam nos ver. Thomas não sabia o que dizer. Pelo menos vocês tiveram uma chance. Ele finalmente murmurou. Vocês lutaram de verdade. O veterano olhou para ele. Por um longo momento não disse nada. Talvez seja melhor assim. Ele finalmente respondeu. Talvez seja melhor não ter que carregar isso. Em julho de 1945, enquanto os bombardeiros B-29 queimavam cidades japonesas com ataques incendiários e submarinos americanos, estrangulavam as últimas rotas marítimas do Japão, funcionários em Washington planejavam o fim formal da Segunda Guerra Mundial. A rendição japonesa seria o momento mais fotografado, mais documentado, mais amplamente divulgado do século XX. O cenário importava enormemente. A cerimônia precisava acontecer em um navio de guerra que representasse o poder naval e a superioridade militar americana. Um encouraçado era a escolha óbvia. O maior, mais poderoso, mais impressionante tipo de navio de guerra. O palco perfeito para aceitar a rendição incondicional de um inimigo. Mas qual encouraçado deveria sediar a cerimônia? Múltiplos fatores influenciaram a decisão. Mas uma consideração teve peso excepcional. O Missouri tinha o nome do estado natal de Harry Truman. Truman havia sido senador pelo Missouri, antes de se tornar vice-presidente. Tornou-se presidente em 12 de abril de 1945, quando Franklin Roosevelt morreu repentinamente. Truman foi o presidente que decidiu lançar bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Truman era o comandante em chefe que aceitaria a rendição incondicional do Japão. Escolher o encouraçado com o nome do estado natal de Truman era política perfeita. Honrava o presidente sem ser muito óbvio. Dava a Truman uma conexão pessoal com a cerimônia mais importante de sua presidência. Associava seu nome e estado natal com o momento da vitória. E não custava nada em termos militares. O Missouri estava disponível no local certo. Era moderno e impressionante visualmente. Fotografaria bem. O nome tinha exatamente as associações políticas certas. O registro de combate não importava para essa decisão. Os funcionários de Washington não estavam avaliando navios por estrelas de batalha ganhas, ou navios inimigos afundados, ou meses sob fogo inimigo. Estavam pensando em fotografias e cinejornais, em relações públicas e mensagens políticas. Em como a história lembraria desse momento. O Missouri era fotogênico, grande e impressionante, bem mantido. O nome tinha valor político. Isso era suficiente. Em 2 de agosto de 1945, a decisão foi formalmente tomada. O USS Missouri sediaria a cerimônia de rendição japonesa na Baía de Tóquio. Quando Thomas ouviu a notícia, sentiu algo estranho. Não era exatamente orgulho. Não era exatamente alívio. Era a sensação desconfortável de estar sendo escolhido por razões que não tinham nada a ver com o que ele e a tripulação haviam feito. Nas 3 semanas seguintes, a tripulação do Missouri trabalhou obsessivamente para preparar o navio. Cada centímetro de aço exposto foi raspado para remover ferrugem e corrosão, tratado com tinta inibidora de ferrugem e repintado no cinza névoa apropriado da marinha. Os convéses de teca foram esfregados com pedra sagrada até ficarem impecáveis. Os acessórios de latão foram polidos até brilharem como ouro. Os canos dos canhões foram limpos e oleados. Equipamentos foram inspecionados e testados. O Missouri ficou com a aparência de um navio recém-saído do estaleiro, em vez de um que passou 8 meses no mar em zonas de combate. Thomas esfregou convises até suas mãos sangrarem. Poliu latão até seus braços doerem. E durante todo esse tempo, uma única pergunta martelava em sua mente. Por que nós? Por que o Missouri? Ele conhecia a resposta. Todos conheciam, mas ninguém falava sobre isso em voz alta. 2 de setembro de 1945, 9h02 da manhã. Baía de Tóquio. O Missouri estava ancorado na baía,
cercado por centenas de navios de guerra aliados. Uma demonstração da força esmagadora que havia derrotado o Japão. A manhã estava nublada com pausas ocasionais nas nuvens, permitindo que raios de sol iluminassem a cena. O convés do Missouri havia sido transformado para a ocasião. Uma mesa simples coberta com feltro verde. 2 cópias do documento de rendição sobre a mesa. Uma para os aliados guardarem e uma para o Japão. O convés estava lotado de testemunhas da história. Generais e almirantes americanos, em uniformes de gala com fileiras de medalhas e fitas. Representantes britânicos liderados pelo almirante Bruce Fraser, representando a Marinha Real. Generais chineses representando as forças que lutaram contra o Japão desde 1937. Comandantes australianos. Oficiais holandeses representando forças que lutaram nas Índias Orientais. Diplomatas franceses. Representantes soviéticos que declararam guerra ao Japão apenas dias antes, mas queriam participar da vitória. Centenas de repórteres de jornais e agências de notícias ao redor do mundo. Fotógrafos com câmeras Speed Graphic carregadas com filme. Cinegrafistas com câmeras Bell & Howell girando, capturando cada momento para audiências em cinemas. Locutores de rádio descrevendo a cena em tempo real para ouvintes em todo o mundo. Thomas estava em seu posto abaixo do convés. Ele não podia ver a cerimônia, mas ouvia tudo através dos alto-falantes internos do navio. O general Douglas MacArthur chegou para representar todos os poderes aliados. Ele havia comandado as forças americanas no Pacífico Sudoeste desde o início da guerra. Havia recuado das Filipinas em 1942 sob ordens, deixando para trás milhares de tropas americanas e filipinas com sua famosa promessa: "Eu voltarei". Ele voltou em outubro de 1944, desembarcando em Leyte com câmeras gravando o momento. Agora, em setembro de 1945, ele estava no convés do Missouri como comandante supremo para aceitar a rendição incondicional do Japão e iniciar a ocupação que transformaria o Japão de império militarista em democracia pacífica. O ministro das Relações Exteriores Mamoru Shigemitsu chegou primeiro representando o governo japonês. Ele caminhava com bengala devido a ferimentos sofridos anos antes em um bombardeio em Xangai. Usava traje diplomático formal, cartola e fraque. Vestimenta tradicional para funções oficiais de Estado. O chefe do Estado-Maior do Exército Yoshijiro Umezu seguiu em uniforme militar, representando as Forças Armadas japonesas. A delegação japonesa ficou em posição de sentido no convés do Missouri, rostos cuidadosamente controlados e impassíveis, preparando-se para assinar documentos que encerrariam as ambições militares de sua nação, aceitariam a ocupação aliada e iniciariam uma nova era. Às 9h02 precisamente, MacArthur aproximou-se dos microfones e iniciou a cerimônia. Suas observações iniciais foram breves, mas poderosas, cuidadosamente elaboradas para máximo impacto. Ele falou de paz, de esperança de que um mundo melhor emergisse do sangue, carnificina e sofrimento da guerra, de vencedor e vencido unindo-se para preservar a paz e construir um futuro livre da devastação que todos haviam suportado. Então ele convidou os representantes japoneses a se aproximarem e assinarem os documentos de rendição. Thomas ouvia através dos alto-falantes, ouvia o farfalhar de papéis, o silêncio pesado, o som de canetas riscando papel. Shigemitsu assinou primeiro às 9h04, sua mão tremendo levemente, enquanto apunha sua assinatura no documento que encerrava a existência do Japão como poder militar independente. Umezu assinou em seguida, seu rosto severo e controlado, não mostrando emoção enquanto assinava as forças armadas que havia comandado. Então MacArthur assinou pelos poderes aliados, usando múltiplas canetas para poder distribuí-las como souvenirs históricos. O almirante da frota, Chester Nimitz, assinou em seguida representando os Estados Unidos e especificamente as forças da Marinha e fuzileiros navais que lutaram através do Pacífico. O almirante Bruce Fraser
Assinou pelo Reino Unido e forças da Commonwealth Britânica. Representantes da China, União Soviética, Austrália, Canadá, França, Holanda e Nova Zelândia seguiram em ordem, cada um adicionando sua assinatura ao documento histórico. A cerimônia inteira durou 23 minutos, das 9h02 às 9h25. 23 minutos que definiriam o lugar do Missouri na história para sempre. 23 minutos que estabeleceriam sua reputação pelos próximos 80 anos. Enquanto a última assinatura era a aposta aos documentos de rendição, centenas de aviões americanos das forças-tarefas de porta-aviões ao redor voaram sobre o Missouri em formação cerrada. Onda após onda de caças e bombardeiros, uma demonstração dramática do poder aéreo que havia finalmente derrotado o Japão. O zumbido de seus motores forneceu uma pontuação auditiva à cerimônia. Um lembrete de que o poder militar americano se estendia muito além dos navios na Baía de Tóquio. Thomas permaneceu em seu posto abaixo do convés, ouvindo, imaginando. Quando o silêncio finalmente veio, quando os aviões passaram e a cerimônia terminou e o mundo mudou, ele sentiu algo quebrar definitivamente dentro de si. Não era raiva. Não era inveja dos veteranos que lutaram batalhas reais. Era aceitação. Eles não eram um navio de guerra. Eram um palco, um cenário. Um pedaço de propaganda perfeitamente polido para as câmeras. E isso era tudo o que sempre seriam. O padrão estabelecido em 2 de setembro de 1945 se repetiria ao longo da carreira subsequente do Missouri. Quando a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul em junho de 1950 e as Nações Unidas autorizaram intervenção militar, a Marinha precisava de encouraçados urgentemente. Mas o Missouri foi escolhido primeiro, não porque seus sistemas fossem superiores aos de seus irmãos, mas porque era famoso. Quando o Missouri foi reativado novamente em 1984, como parte do plano de 600 navios do presidente Ronald Reagan, recebeu tratamento especial desde o início. Sua cerimônia de recomissionamento em 10 de maio de 1986 atraiu cerca de 10.000 espectadores e ampla cobertura da mídia. Durante a Operação Tempestade no deserto em janeiro de 1991, contra o Iraque, tanto o Missouri quanto o Wisconsin foram destacados para o Golfo Pérsico. Ambos os navios desempenharam suas missões efetivamente. Mas a cobertura noticiosa focou desproporcionalmente no Missouri. Repórteres de televisão das redes o chamavam de encouraçado mais poderoso do mundo, ignorando que o Missouri e o Wisconsin tinham capacidades idênticas. A fama conquistada em 23 minutos continuou a definir o Missouri por décadas. Thomas Garrett serviu no Missouri até a desativação do navio em 1946. Ele voltou para Maine. Casou-se. Teve filhos. Trabalhou no estaleiro naval de Portsmouth por 38 anos. Ele nunca falou muito sobre seu tempo no Missouri. Quando as pessoas descobriam que ele havia servido no navio da rendição, sempre perguntavam as mesmas coisas. Como foi estar lá? Como foi aquele momento histórico? Você estava no convés durante a cerimônia? Ele sempre respondia educadamente. Não, estava abaixo do convés em seu posto. Sim, foi um momento importante. Sim, teve orgulho de fazer parte disso. Mas ele nunca contava o resto. Nunca falava sobre os veteranos que conheceu. Homens de 20 e poucos anos com olhos de 40. Nunca falava sobre assistir o Franklin queimar enquanto as baterias antiaéreas do Missouri disparavam centenas de projéteis que erraram todos os alvos. Nunca falava sobre a sensação estranha de ser escolhido, não pelo que fizeram, mas pelo nome gravado na popa do navio. Nunca falava sobre ouvir a cerimônia de rendição através de alto-falantes, enquanto permanecia em seu posto abaixo do convés, sabendo que eles eram testemunhas e não guerreiros. Em 1999, quando o Missouri foi transformado em navio-museu em Pearl Harbor, ancorado a 450 metros do memorial do USS Arizona, Thomas tinha 73 anos. Ele nunca visitou. Os verdadeiros heróis encouraçados da Segunda Guerra Mundial
Foram navios que lutaram quando o resultado era genuinamente incerto, quando a sobrevivência americana no Pacífico estava em jogo, quando cada engajamento podia determinar se os Estados Unidos manteriam suas posições ou seriam empurrados de volta através do Pacífico. O North Carolina em Guadalcanal em 1942, quando alguns milhares de fuzileiros navais desesperadamente seguravam um único campo de aviação contra tentativas japonesas de recapturá-lo, quando a superioridade naval japonesa estava esmagando os esforços americanos de manter linhas de suprimento. O SS Washington na Segunda Batalha Naval de Guadalcanal em novembro de 1942, quando um encouraçado americano enfrentou uma força japonesa que deveria tê-lo dominado, mas foi derrotada através de radar superior e desempenho da tripulação. O South Dakota na Batalha de Santa Cruz, em outubro de 1942, danificado por projéteis japoneses, mas continuando a lutar, protegendo porta-aviões quando a América estava perdendo a Guerra do Pacífico e não podia se dar ao luxo de perder navios ou homens. Esses navios lutaram quando a derrota era possível, quando a marinha japonesa era forte e agressiva, quando as forças americanas estavam em menor número e com armamento inferior em muitos engajamentos. Eles ganharam suas estrelas de batalha através de combate real contra oponentes capazes que podiam revidar efetivamente. Protegeram porta-aviões durante batalhas desesperadas. Lutaram ações de superfície à noite. Absorveram danos e continuaram lutando. Fizeram tudo para que encouraçados fossem projetados sob as piores circunstâncias possíveis. O Missouri chegou em janeiro de 1945, quando a guerra estava efetivamente vencida, quando o poder naval japonês estava destruído além da recuperação, quando a superioridade aérea americana era absoluta e incontestada, quando o resultado era inevitável e apenas o cronograma permanecia incerto. O papel de combate do Missouri foi escolta, protegendo porta-aviões que enfrentavam ameaças mínimas e bombardeio costeiro contra alvos que não podiam efetivamente revidar. Trabalho essencial que precisava ser feito. Contribuições necessárias para as campanhas finais, mas não o trabalho que testava os encouraçados sob pressão máxima contra oponentes equivalentes. Não o combate que separava encouraçados verdadeiramente grandes de meramente adequados. Thomas Garrett morreu em 2003 aos 77 anos. Ataque cardíaco enquanto trabalhava em seu jardim. No funeral, seu neto encontrou uma caixa de sapatos velha no closet do avô. Dentro, havia fotografias desbotadas do Missouri. Uma carta nunca enviada para casa. Uma única medalha em uma caixa de veludo manchada. E um pedaço de papel amarelado com uma única frase escrita a lápis com caligrafia trêmula. Nós estávamos lá, mas não lutamos. O Missouri permanece ancorado em Pearl Harbor, 450 metros do Arizona. Um símbolo do fim da guerra. Turistas visitam por milhares, tiram fotografias, leem placas sobre a cerimônia de rendição, aprendem sobre os canhões de 16 polegadas e a blindagem impenetrável, e os sistemas de radar avançados. Aprendem que este foi o encouraçado onde a Segunda Guerra Mundial terminou oficialmente. O que eles não aprendem é mais simples. Não aprendem sobre os homens de 19 anos que se alistaram sonhando em lutar batalhas que já haviam terminado. Não aprendem sobre veteranos de 23 anos com olhos de 40, que carregavam memórias de escuridão e fogo e morte. Não aprendem sobre a diferença entre ser escolhido pelas razões certas e ser escolhido por ter o nome certo. Não aprendem que fama e grandeza não são a mesma coisa, que estar presente em um momento histórico não é o mesmo que criá-lo, que 23 minutos como palco não apagam 8 meses como espectador. O Missouri venceu sua guerra antes de ela começar e perdeu sua chance de provar que merecia estar lá. 3 estrelas de batalha, 8 meses de combate, 0 navios inimigos afundados, mas 400 milhões de pessoas viram as fotografias. E isso, no final, foi tudo o que importou.